lá, galera, a gente vai hoje na aula fazer dois exercícios, tá bom? E a gente vai analisar primeiro um gráfico aqui que é muito comum, mostrando a variação da quantidade de DNA na mitose. Então, olha só, eu tenho aqui uma quantidade X de DNA na fase G1, lembrando que essa aqui, né, é a intérfase, G1S-G2, tá bom? Eu tenho na fase G1 quantidade X, porque é crescimento celular. Na fase S, que tem a duplicação, a quantidade dobra. Fase G2 vai continuar assim e vai continuar também até o final da telófase. E na telófase é a separação da célula. Então, você vê aqui que o DNA está reduzindo, chegando à quantidade normal que existia aqui no início. Agora, se fosse a meiose, como que seria esse gráfico aqui? Se fosse meiose, a quantidade reduziria até x/2, porque eu teria então a redução ao meio da quantidade x para a quantidade x/2 dos cromossomos, tá bom? E aí depois seria aqui a segunda divisão. Lógico que se fosse meiose, a segunda divisão não tem aqui a intérfase, então ela iria direto para a segunda divisão. Agora, no caso da mitose, eu tenho a continuação da intérfase para outro ciclo celular, certo? A gente vai fazer agora um exercício. Ele é um exercício que é da Universidade Federal da Paraíba, tá bom? E ele é bem legal para a gente ver essas diferenças entre os modelinhos, os desenhos aí da divisão, tá bom? Diz aqui que essas células foram observadas ao microscópio de um determinado órgão animal e se referem a diferentes fases de um mesmo ciclo celular. Então, quer dizer que é uma divisão, um tipo de divisão só. Qual divisão que é? Que é a letra A, né? Por qual processo de divisão celular? Por que é meiose? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. E aqui eu já tenho 3. Então, se eu tinha 6 e eu tenho 3, só pode ser a meiose, que é uma divisão reducional. Os órgãos em que acontece essa divisão, no caso dos animais, são as gônadas, órgãos que são responsáveis por produzir gametas, tá bom? Gametas que são N, haploides. Agora a B. Qual fase de divisão celular se encontra, então, cada uma dessas células? A gente vem aqui na 1. Os cromátides estão se separando, né? Cromátides que já estão reduzidas. Essas cromátides, elas eram desses cromossomos aqui da 3, tá bom? Então, se eu tenho aqui uma divisão de cromátides e é meiose, só pode ser a anáfase 2, tá bom? A segunda imagem aqui, a gente viu que tem 6 cromossomos. Se essa imagem está antes da redução, e esses cromossomos estão separando, só pode ser a anáfase 1. Agora, a terceira imagem. Terceira imagem, eu tenho os cromossomos alinhados na região equatorial. Se eles estão alinhados na região equatorial, no meio da célula, e eles já estão reduzidos, essa fase corresponde à metáfase 2. E, por fim, a imagem 4, né? Eu tenho aqui os cromossomos do ladinho, formando os quiasmas, e está acontecendo aqui o crossing over, trocando segmentos. E esse é um fenômeno que acontece na prófase 1. Ok, galera? Se eu fosse perguntar qual que é o número de cromossomos dessa espécie, o número de cromossomos dessa espécie é 2n igual a 6, porque é o que eu vejo aqui na imagem 2, antes da redução e da separação desses cromossomos. Vamos agora para a última questão. Essa questão é da Unicamp, do ano de 2005, também tem uns desenhinhos, e diz aqui que o esquema A, B e C representam fases do ciclo de uma célula 2n igual a 4. Lembra que a célula 2n igual a 4, ela pode fazer tanto mitose quanto meiose. Então, vamos ver aqui quais são essas fases
do ciclo celular que a gente vê? Eu vejo que os cromossomos eles estão enfileirados. Eu vejo que tem 4. E eu tenho um outro desenho que tem 2. Né? Então, se eu tenho 4 aqui, eles estão enfileirados, não pode ser a metáfase da meiose 2, porque senão eles estariam assim. Como eles não estão reduzidos e enfileirados um embaixo do outro, essa célula só pode estar na metáfase da mitose. E aí, o B, eles estão enfileirados também, um embaixo do outro, mas já estão reduzidos se a gente for comparar com a C e com a A. Então, aqui eu tenho a metáfase 2. A C, ela mostra aqui os cromossomos pareados. Quando os cromossomos estão pareados, a dica é essa a dica para metáfase 1 da meiose, tá bom? A B pergunta qual que é a função da estrutura cromossômica indicada pela seta aqui na D, né? Essa setinha indica o centrômero. O centrômero, ele tem duas funções. Ele tem a função de segurar as cromátides, prender essas cromátides uma do lado da outra, tá bom? E prender essas cromátides... cromátides e prender o cromossomo no fuso na hora da metáfase. No fuso na hora da metáfase e depois indo para a anáfase, onde ele vai ser puxado pelo centrômero, certo? Acho que é isso. Qualquer dúvida, sugestão, alguma coisa que você acha que eu falei que é bobagem, enfim, coloca nos comentários e a gente se fala por lá. Um beijo e até a próxima, galera!